Boa noite, amigos do YouTube, amigos de Urântia. Nós estamos em mais uma etapa do nosso trabalho estudando Urântia além do livro de Urântia. Na tela do computador vocês estão vendo aí História dos Documentos de Urântia. Francisco Santos de Oliveira, de Larry Muris, com Meredith Justice Prunger. Aí você tem 105 documentos oficiais que falam de toda a história que nós temos citado sobre a história do livro de Urântia. E o que é mais interessante, essa história oficial, ela não nega os erros do livro de Urântia. Mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar que um dos maiores especialistas do livro de Urântia primeiro fale. Haja vista, ele tem 9 anos, 10 anos no YouTube. Ele é o caçador de profetas. Então ele pode falar em primeiro lugar. Vamos deixar que o mesmo fale quem é o livro de Urântia. Vamos deixar que ele fale, então. Ok? Olha só. E ninguém que o conhecia acreditou que ele tivesse violado seu sagrado voto de proteger os documentos de Urântia na contaminação de acréscimos ou modificações humanas, como foi relatado pelos reveladores. Eles falaram, olha, não pode haver contaminação nenhuma. No finalzinho desse relato tem trechos que eu coloco lá de pessoas que queriam fazer modificação no livro de Urântia e ele vetou. Não ele, né? Ele consultou os reveladores vetaram e ele manteve. Vamos dar agora uma breve pincelada no currículo desse camarada aí que ficou rico com o livro de Urântia, que muitos falam isso, né? Então você está vendo aí que o grande especialista, né, está falando que o livro de Urântia não teve acréscimos, não teve erros, porque esse camarada aí, ele acredita que o livro de Urântia, ele foi revelado ipsilitri, literalmente conforme, igual os evangélicos mais tradicionais e ortodoxos acreditam que a Bíblia foi vinda do céu praticamente com capa, zíper e tudo. Então, o que acontece? A metodologia que esse camarada aí, esse rapaz, prescreve no seu canal, ele defende que o livro de Urântia é revelado sem erros, sem acréscimos nenhum, e que não tem possibilidade nenhuma de ter nenhum erro no livro de Urântia. Então, vamos consultar a história verdadeira, porque se nós formos para a história verdadeira, nós vamos encontrar exatamente a verdade. Olha só, se você for exatamente procurando dentro da revelação, dentro da história original, eu estou passando lentamente para que você possa ver que eu estou passando exatamente dentro do próprio livro da história dos documentos de Urântia, né? Para você ver que nós estamos passando página por página. Olha só. Então nós vamos chegar exatamente aonde eu quero chegar. Vamos ver se realmente o livro de Urântia é como esse grande especialista afirma. Que ele foi... que a história de Urântia tem que dizer exatamente aquilo que ele fala.
não há forma nenhuma de alteração, não houve nenhuma alteração no livro de Urântia, segundo o que esse grande especialista, ele fala, ele que defende o livro de Urântia, literalmente. Então, estou passeando aqui pelo livro, e você está vendo que eu estou lendo o livro na íntegra. E o livro, pronto, cheguei aonde exatamente eu queria chegar. Erros, tá vendo aqui, ó? Erros no livro de Urântia. Eu vou deixar desmarcado e vou até aumentar para que você possa ver. Vou aumentar um pouco mais e daí vamos ver se o nosso grande especialista, né, ele realmente está falando a verdade. Olha só. Somente o manuscrito, erros no livro de Urântia. Somente o manuscrito final era usado pelo compositor e a composição final era provada contra esse manuscrito. Então ele vai dizendo: se existissem erros no manuscrito terminal, como declarado, aparentemente eles não seriam relatados para a comissão de contato pelos reveladores. Pelo menos não há documentação ou testemunho que eu tenha conhecimento para esse fim. Podemos também presumir razoavelmente que o próprio manuscrito era evidência de que, com o consentimento dos reveladores, os documentos de Urântia tinham entrado na corrente principal revolucionária. Isso é muito importante, pois significa envolvimento humano, e envolvimento humano significa que são cometidos erros. Que são cometidos erros. Ok. História do livro Documento de Urântia, hein? Podemos deduzir razoavelmente que os reveladores estavam afastando os humanos do seu controle e guiamento. Os reveladores pareciam estar cada vez mais se restringindo quanto aos seus próprios envolvimentos. Deste modo, talvez pudesse eles responder a perguntas sobre erros no livro impresso, mas não tinham permissão de revelar onde eles estavam. Podemos presumir ainda que quaisquer erros não era uma ameaça para a integridade geral da revelação e que não tinha havido a corrupção intencional humana dos documentos de Urântia. De outro modo, a comissão reveladora celestial teria seguramente intervido, ou feito ajustamentos ou puxado a tomada de toda a operação. Seguindo essa lógica, olha só, somos levados à conclusão de que os erros de pré-publicação a que Caroline se refere eram devidos à pontuação, soletração e uso de maiúsculas. James Mill PhD, que esteve intimamente associado com a revelação desde 1951, foi representante itinerante para Urântia Brotherhood, que é a fraternidade, e serviu como curador de Urântia Fundate, curador emérito por muitos anos. E escreveu este comentário em 1991. Vamos ver o que o grande emérito falou. Antes da publicação, os membros do fórum, ocupados em ler as folhas das primeiras provas feitas a partir das placas metálicas, guarde essa expressão, placas metálicas originais, estavam constantemente procurando primariamente erros tipográficos, erros de impressão, incluindo pontuação, erros de gramática, de sintaxe ou quaisquer outros erros que pudessem ocorrer no processo de transferência de um texto do manuscrito através dos procedimentos do linotipo. O linotipo é a gente vai já ver talvez no próximo vídeo, o que se trata do linotipo. O linotipo era uma espécie de máquina metálica de escrever livros, é como se fosse uma gráfica daquela época. E era uma gráfica para placas metálicas e impressão. Aparentemente, a fonte mais potente de erros estava no ponto do operador de linotipo. É esse camarada aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o operador de linotipo, olha só. Isso aí, ó. O livro passaria das revelações dos reveladores, tinha uma adaptação na língua inglesa, depois tinha uma acomodação dentro do contexto dos homens, depois era escrito à mão, na segunda parte, materializado primeiramente, antes de ser canalizado, como foi os primeiros 181 documentos.
depois eram copiados, datilografados, e o documento Urântia atesta que era exatamente aí, nessa operação do profissional linotipista, essa máquina, é que havia os grandes erros daquilo que foi revelado, supostamente. Quando passava por esse processo aí, havia grandes erros gráficos, de impressão, de sintaxe. E nós vamos ver na continuidade dos vídeos que houve erros que comprometeram até o conteúdo do livro de Urântia. Para você ver, observe muito bem. Esse cidadão, ele afirma que não tem erros. Continuamos no próximo vídeo.